Primeiro que a gente chegou mais ou menos na metade do capítulo, né? Justamente na metade, um pouquinho próximo da metade, né? E depois que eu acho que aqui a gente já tem conceitos e já tem elementos interessantes para discutir, né? Em torno de transtorno mental, em torno daquilo que era chamado no passado, na história da psiquiatria, de loucura, graças às considerações aqui que o benfeitor faz a André Luiz, né? Que André Luiz transmite para nós através do benfeitor, e que é interessante a gente aqui fazer alguma consideração, né? Interessante o interesse de André Luiz, e me parece que esse foi um interesse pioneiro nesses quadros de transtornos psíquicos, né? Que a gente vai ver alguns anos mais tarde, Filomeno de Miranda, né? Nas obras sobre loucura e obsessão, e também Joana de Ângeles, também na obra dela, quando ela fala sobre psicopatologia, né? A obra de Joana é muito vasta no sentido de comportamento, né? Você começa com Jesus e a atualidade, e aí passa por uma série de temáticas, né, ao longo da chamada coleção psicológica, né, para culminar em psicologia da gratidão. No meio disso tem um monte de coisa, né? Tem desde questões assim bem terapêuticas e existenciais até elementos mais da área da psiquiatria mesmo, da psicopatologia, né? Você pega, por exemplo, um Amor Imbatível Amor, obra de Joana, toda uma abordagem bem psicanalítica e reichiniana, né? Aí você pega, por exemplo, Jesus e o Evangelho, já é uma abordagem bem Jung, né? Você pega o Homem Integral, tem muito de psicologia social, né? na obra O Homem Integral. Aí você pega Vida e Desafios e Soluções, ela faz diálogos com biologia, né? com outros ramos dos saberes, assim como o Ser Consciente faz um pouco disso, né? Fala muito de psicologia transpessoal, né? De física, de mecânica quântica, além dos quadros, né? de psicanálise, mecanismos de defesa, etc. Né? Triunfo Pessoal, por exemplo, já tem uma linha mais psicopatológica, psiquiátrica. Né? Mas a gente vê que André Luiz já havia considerado essa temática, né? Ou seja, os aspectos espirituais presentes nos transtornos de saúde mental grave, né? Naquilo que é da ordem da psicose, como se diz em psicopatologia, né? Aqueles quadros que rompem um pouco com o real, né? Para diferenciar aqui, eu estou usando a nomenclatura da psicanálise, mas a gente pode usar outra nomenclatura, né? A psicanálise coloca os conflitos dos normais, que são os conflitos da ordem da neurose, né? E os conflitos daqueles que rompem com o real, da ordem da psicose, né? Que é o senso comum que a gente chama de louco, né? de loucura. Né? A loucura é aquele transtorno que rompe um pouco com o real, né? Que o indivíduo se desconecta do real, né? Diferente dos conflitos neuróticos, como se diz em psicanálise, que são os conflitos nossos, né? Ansiedade, humor, oscilação de humor, né? Pânico, os transtornos fóbicos, né? Os transtornos obsessivo-compulsivos, né? E assim por diante. No caso dos transtornos mentais, a gente tem a psicose, que é um nome abrangente, né? E tem os tipos e as categorias de psicose, né? Que variam muito, né? Algumas bastante nebulosas, né? Com sintomas de várias categorias, né? E é difícil até às vezes precisar. E a esquizofrenia, que é a psicose por excelência, né? Aquela que é mais conhecida, que Hollywood faz um monte de filme, né? Por conta das alucinações visuais, né? Que o esquizofrênico às vezes experimenta, que não se tratam de fenômeno de mediunidade, né? Existem as alucinações visuais mesmo, que é algo de natureza cerebral, né? Ou psicofísica, que não é necessariamente um transe mediúnico, que diz respeito ao quadro, em que pese, como eu já falei aqui em outrora, as alucinações visuais não são sintomas comuns nos quadros de esquizofrenia, né? Um ou outro esquizofrênico que tem alucinação visual. A alucinação auditiva é até mais comum, né? Ouvir que alguém está dizendo para ele fazer isso ou aquilo é mais comum. E esse ouvir é relativo, é subjetivo, né? Pode ser uma audição mesmo, ou pode ser, na verdade, um pensamento íntimo que o paciente interpreta, né, como uma audição, como se alguém estivesse dizendo a ele, né? Um diálogo interno, né? Mas a alucinação visual não é muito comum, né? Embora filme de Hollywood aborda muito isso, né? Uma Mente Brilhante, que na verdade ali era realmente um quadro de John Nash, né? Que era um quadro clássico de esquizofrenia paranoide com alucinação visual e auditiva. Quadro dramático, né? Que é difícil um esquizofrênico paranoide conseguir se ajustar na sociedade como John Nash conseguiu, né? Quase sempre é passivo de internamento, até porque a família não dá conta, né? Conheço um ou outro caso que a família consegue lidar com a paciente sem o suporte da instituição,
Não obstante toda a evolução aí da psiquiatria para romper com os internamentos compulsórios, como acontecia no passado, e o tratamento mais ambulatorial, né? E eu não vou nem entrar por esse tema, porque esse tema é polêmico, né? Porque divide opiniões dentro da área da psiquiatria, da psicologia. E eu acho que minha forma de analisar é que os dois tipos de intervenção são necessárias, não necessariamente derrubar um em detrimento de outro. Há quadros psicóticos que as instituições ambulatoriais não dão conta completamente, a família vai padecer. Eu tenho um caso real que aconteceu próximo a mim, né? Um paciente, na verdade, né? Próximo a mim, na verdade ele não era o paciente que era, mas na verdade o irmão dele que era, né? E por conta dessa coisa ambulatorial, movimento antimanicomial, então a mãe deles dois, né, saiu e voltou para casa, era uma paciente psicótica e acabou matando um dos filhos, né, e voltou mais tarde para uma instituição, porque era uma psicótica com compulsão homicida. Então leva para casa e faz só atendimento no CAPS, e no caso dela não dava conta, né. Então existe também esses exageros, porque existe também ideologia política no meio, essa coisa de CAPS que vem um pouco da Itália, né, e que a ideia de derrubar os manicômios de maneira completa. Em parte foi uma grande evolução esse processo, foi uma grande evolução, porque muita gente que era internada não precisaria ser internada, né, e o afastamento da família torna o paciente pior, o convívio com a família é importante, né, mas há quadros e quadros, né, há quadros e quadros. Então é um tema vasto, é um tema denso, é um tema riquíssimo, né, as alienações mentais, né, o termo que André Luiz coloca, não é um tema fácil. Em algum nível, dizer onde é que a loucura começa e a normalidade termina é difícil, porque os chamados normais temos também alterações psíquicas, mas até que ponto isso fica no âmbito da chamada normalidade, ou seja, dos conflitos do normal, e aonde é que adentra já a ordem da psicopatologia, né? do patológico no sentido psiquiátrico. Às vezes é difícil de precisar isso. Mas a verdade é que aqui André Luiz está analisando, está trazendo algumas informações muito importantes e valiosas. Veja que ele não generaliza, não universaliza todos os quadros de loucura, é assim, mas ele está pegando uma fatia e dizendo que boa parte das criaturas sofrem um quadro de psicose por causa disso daí que ele está apontando. E o que ele está dizendo é o seguinte: trocando em miúdos de maneira bastante sucinta, bastante clara, é o seguinte, que quase sempre as alienações mentais são geradas por estilo de vida nessa vida mesmo, nessa encarnação, que é um pouco do que faz ressonância com aquele texto famoso de Kardec, Causas Atuais das Aflições, quando Kardec vai dizer que, por incrível que pareça, boa parte dos nossos problemas não são efeitos de vidas passadas, mas desencadeados por ações dessa vida mesmo. André Luiz está quase que confirmando essa tese kardeciana no aspecto aqui da saúde mental, quando diz que boa parte dos quadros psicóticos foram desenvolvidos ou pelo menos incentivados por posturas psíquicas e comportamentais do encarnado nessa existência. Ele cita a exceção de quadros microbianos, né? A gente pode falar aqui que alguns quadros de traumatismo craniano, né? Em que o indivíduo depois desenvolve algum quadro psiquiátrico que não tinha e depois de um trauma, né? As questões microbianas aqui, eu sempre me lembro da tese de Juliano Moreira, né? A tese de doutorado dele, a respeito da sífilis, né? A associação de sífilis. E as sequelas de determinadas doenças, né? Principalmente doenças infecto-contagiosas, né? Que podem gerar, né, adoecimento psíquico, né? E assim por diante. Mas vamos por parte, né? Excetuados os casos puramente orgânicos, o louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. Temos nesse domínio um gênero de suicídio habilmente dissimulado, a autoeliminação da harmonia mental pela inconformação da alma. Aqui vale a pena considerar. Novamente, nós temos um texto de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Suicídio e Loucura. E Kardec vai falar sobre a prevenção, tanto do suicídio quanto a loucura, quando ele vai dizer que boa parte desses quadros tem a ver com uma forma como o indivíduo encara a vida terrena. Kardec usa essa expressão. A forma como o indivíduo encara a vida terrena torna os obstáculos e os aborrecimentos da vida terrena maiores. Isso faz com que o indivíduo se torne intolerante e gere uma superexcitação cerebral. Kardec usa as expressões que ele tinha na época, né, a ponto de gerar mais tarde, pela revolta e pela não aceitação, uma intranquilidade
e produzir mais tarde um desajuste orgânico e uma loucura. Tanto quanto o suicídio, pela rebeldia de não aceitar algumas ocorrências da vida. Aí Kardec vai dizer com a didática dele, né? Pelo contrário, aquele que olha a vida material sob um ponto de vista mais espiritual e percebe que a vida material é apenas um ponto diante de uma grande caminhada e por isso os problemas e os aborrecimentos diminuem de importância para aquele que verdadeiramente é espiritual, vendo na vida espiritual apenas uma passagem e por isso ele adquire uma calma e uma resignação que o faz prevenir-se da loucura e também do suicídio. O texto é muito mais profundo e mais bonito daquilo que eu estou dizendo, né? Kardec desenvolve de uma maneira muito mais rica, né? Eu estou resumindo aqui. Mas aqui, André Luiz novamente faz uma conexão com o pensamento kardeciano no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando fala sobre a inconformação da alma, né? Indisciplina ou ignorância. Ou seja, diante de determinados desafios, o indivíduo responde mal a esses desafios e graças à não aceitação, à revolta, à inquietação, a loucura acabar sendo produzida por isso, né? Ou seja, a forma como o indivíduo responde a determinadas situações da vida, né? A sua resiliência, né? A sua forma de dar sentido às experiências do cotidiano, né? Que é mais ou menos esse parágrafo logo inicial aqui, né? O segundo parágrafo, a primeira fala de já ilustra o tema e a razão desses transtornos mentais todos aqui, né? Então, na verdade, a grande razão, né, a grande predominância dos quadros psiquiátricos, lembremos que é uma instituição terrena. Ele está visitando um manicômio, um hospício, né? E ali ele está vendo o quadro dos encarnados, as entidades infelizes em promiscuidade, como ele coloca aqui, a expressão promiscuidade aqui, em mistura, né, com os encarnados, né? Portanto, dando uma ideia de um quadro muito mais amplo, né? E agora, aqui é importante a gente considerar o seguinte, porque com a nossa leitura espírita a gente fica pensando, e aí, e as coisas de outra encarnação, como é que é isso? Não tem? Tem. O que André Luiz está dizendo é o seguinte, que às vezes a gente traz até uma bagagem, uma predisposição de outra encarnação, mas às vezes a gente evolui para determinados quadros pela forma de a gente se posicionar aqui. A gente trouxe a tendência, mas não quer dizer que aquela tendência vai se manifestar. Eu posso trazer uma tendência a uma depressão, viver determinadas situações e conseguir responder bem e não cair em depressão. Eu trago, inclusive, às vezes, uma predisposição genética à depressão. Mas não necessariamente tombar. Ou se eu tombar em depressão, às vezes até pode estar previsto eu viver a experiência da depressão como uma prova para eu poder crescer emocionalmente, olhar mais para mim mesmo, a depressão ser uma espécie de calcanhar de Aquiles, né? Ou espinho cravado nas carnes da alma, como dizia Paulo, ou seja, aquilo que me lembra que eu não posso me exceder, porque senão eu deprimo mais, ou eu não posso me desequilibrar, eu tenho que cuidar de mim, é uma forma de olhar para mim mesmo, né? Tem gente que acaba ficando deprimido e reage totalmente diferente, né? Enche a cara, fica se drogando, se mete em relações conflituosas, né? Exacerbação sexual, né? Promiscuidade e acaba piorando o quadro, né? Então, na verdade, a sinalização para esses processos é justamente a pessoa se cuidar, olhar para si mesmo, se conhecer melhor, né? O indivíduo que deprime, ele viaja para dentro. A princípio, de maneira perturbadora e angustiada. Se ele sabe olhar para esse processo, né? Essa descida aos infernos, como uma forma de conhecer os seus demônios, ele volta, né? Como os grandes homens, porque os grandes homens da humanidade, em alguma medida, também deprimiram, né? Se a gente for olhar a biografia de boa parte das pessoas célebres, muitas delas também passaram por situações, né, de humor deprimido, de angústia, né, de inferno astral, como se diz popularmente, né? E conseguiram ressignificar aquilo e crescer com a experiência, né? Boa parte desses grandes homens e mulheres, né? Então, eu posso trazer uma tendência, mas a forma como eu reajo à experiência é que vai fazer eu piorar a situação e evoluir, ou eu conseguir crescer com aquela situação. Como psicose, transtorno mental, são quadros mais sérios de saúde mental, né? São quadros mais sérios, portanto tem agravante. Não significa que não hajam quadros, que eu vou usar a palavra endógeno, né? Quadros que o indivíduo já traz dentro dele mesmo e que certamente irá se manifestar por conta de débitos muito pesados de outras existências. Porque se a gente for cruzar isso aqui com outra literatura mediúnica, a gente vai ver Joana de Ângeles, em Triunfo Pessoal, vai falar sobre esquizofrenia, ela faz alusão a isso.
né? Emmanuel, em uma das suas obras, também faz alusão ao esquizofrênico como alguém que traz no seu perispírito marcas muito dolorosas de determinados crimes que foram cometidos, né? Graças à consciência de culpa, inclusive em experiências e pesquisas de psicologia transpessoal fora do meio espírita. Quando a gente vê as pesquisas de Stanislav Grof, por exemplo, né, na área da esquizofrenia, ele que foi um dos pais da psicologia transpessoal, chega-se a conclusões muito parecidas, né? Então é claro que o indivíduo traz esses quadros aí, acredito que um John Nash, por exemplo, né, que é um quadro muito claro, né? Normalmente a esquizofrenia, eu estou falando da esquizofrenia, mas a gente pode falar de outros transtornos também, desencadeia no início da vida adulta, né? É raro o processo esquizofrênico ser, sei lá, depois dos 40 anos, né? Normalmente, no início da vida adulta, começam a aparecer os primeiros sintomas. Quase sempre aquele espírito já trazia aquela bagagem. Então, na entrada da vida adulta, quando acabou a juventude, a reencarnação se completou e ele está de posse do patrimônio material, os débitos, o seu inconsciente, que estava um tanto adormecido, libera os clichês do passado. O encontro com as suas antigas vítimas, que estão procurando ele no novo corpo, estão buscando ele no novo corpo, e às vezes encontram ele nesse período, né, sintonizando e tentando agravar-lhe, produzir mais aflição nele, pode gerar um quadro expiatório, um quadro razoavelmente pré-determinado, com uma expiação dolorosa por causa de débitos do passado. Mas o que André Luiz está dizendo aqui, que eu acho interessante, é que a maioria dos casos não é isso. Não é isso. Esse caso, do ponto de vista científico, seria um caso o quê? Com uma determinação genética muito forte, né? Da mesma forma que ele fala aqui dos quadros microbianos, ou seja, quadros orgânicos. Quando ele diz aqui quadros orgânicos, uma atenção. Ele está dizendo quadros orgânicos, não quer dizer que não haja, que o indivíduo é inocente e está passando por aquilo por acaso. Não. Os quadros orgânicos são os quadros endógenos, ou seja, uma criança que nasce e com 3 anos desenvolve autismo. É uma expiação que ela traz de outra existência. Não teve nem tempo de ela fazer nada para desenvolver autismo nessa vida, né? Então o indivíduo traz uma carga muito grande. Esses quadros orgânicos estão fora desse perfil aí, dessa amostra populacional que André Luiz está examinando. Agora, nós espíritas sabemos que esses quadros orgânicos, em última análise, a causa está também no ser espiritual, que em outras existências exorbitou demais e trouxe essa carga inevitável que desbordou num adoecimento mental. Mas o que André Luiz está dizendo é o seguinte, que boa parte desses quadros não se trata de uma pré-determinação e de um surto que já estava previsto, de uma alienação mental que estava previsto, não. Ainda que o indivíduo tivesse algum tipo de débito, quem de nós aqui não tem débitos? Quem de nós que não traz alguma carga, né, que de alguma forma contribui para o modo de funcionar na sua saúde mental, né? Quem de nós que não traz conflitos íntimos, herança do passado. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, ainda que tragam razoáveis débitos nesse ou naquele setor, o desenvolvimento da loucura está subordinado à forma como o indivíduo se conduziu aqui e agora. Seja na sua postura moral diante da vida, ou seja, recaiu nos mesmos erros do passado, reincidiu nos mesmos vícios, aí enlouqueceu, já trazia algum débito anterior, aí foi reincidente. Ou então, viveu provas, por exemplo, eu estou dizendo aqui na depressão, vamos usar o exemplo de depressão. A depressão não é uma expiação, é uma prova. O indivíduo pode se trabalhar na depressão, melhor é até sair do quadro depressivo, remissão de sintomas, né? Saúde mental não gosta muito de colocar a palavra cura, né? Porque cura é muito das ciências biológicas, mas remissão de sintomas. Muito bem. Mas o indivíduo pode responder mal à depressão, agravar o problema e pode desenvolver outros quadros mais sérios. E de repente, eu já presenciei quadros que começaram com depressão branda e evoluíram para transtorno bipolar. Que já é um quadro que já está tocando um pouco da ordem da psicose, né? Euforia, mania, delírio, né? E em alguns momentos até alucinação, em alguns quadros graves de transtorno bipolar, né? Então, o que André Luiz está dizendo é mais ou menos isso, é a forma. Eu me lembro de um caso que eu vi Divaldo contando, já contei até isso aqui em estudo de outra obra, um caso de um grupo de amigos seus, um casal, uma família que era amigo dele, e toda vez que ele ia para determinada cidade para fazer palestra, ele ficava hospedado na casa dessa família. E teve um ano, né, que ele foi para essa cidade e o casal, que tinha comércio na cidade, né, tinha uma situação bastante próspera na cidade, né, havia sofrido um revés financeiro, né,
e estava com o grupo do movimento espírita da cidade para ir receber ele no aeroporto. E aí, muito constrangidos, foram e disseram: olha, Edivaldo, esse ano você não vai poder ficar na nossa casa. Então, eu tô aqui, a gente está aqui só para dar satisfação a você, mas você vai na casa de fulano, de Beltrana, que está aqui, porque a gente não tem condição de receber, e expôs a situação. Edivaldo disse: não, eu fiquei sempre na casa de vocês, se é passar fome, a gente passa fome juntos. E resolveu ficar com eles, né? E foi providencial, porque assim, convivendo ali com eles, né, orientando, e parece que Joana até psicografou uma mensagem. E Divaldo disse o seguinte, que ele até comentou que no ano anterior, antes de se despedir desse casal, veja o que é o médium, né? Veio uma onda de angústia, uma sensação que apertava o peito, alguns médios sentem isso, né? Uma sensação de que algo ruim iria acontecer, mas ele não sabia o que era. Aí um ano depois ele volta e o casal estava com esse revés financeiro, né? Talvez já era uma prova ali, mais ou menos, né? Esperada, né? Uma prova financeira. E aí Divaldo ficou com eles, etc. Passou aquele período, né? E fez as palestras e depois deu muita orientação e foi, né? E aí 2 anos depois ele volta a essa cidade e encontra essa família. A situação financeira já havia melhorado, né? Já havia se recuperado em boa parte, já estava mais estável, né? Eles já estavam bem melhores. E aí, Divaldo conversando com ele, disse assim: olha, Joana me falou uma coisa que eu evitei passar para vocês, mas agora eu posso passar. Ela me falou que os espíritos responsáveis, inclusive pela reencarnação de vocês dois, estavam acompanhando esse processo todo, essa prova, e eles sabiam que havia a possibilidade de vocês evoluírem para a loucura nessa encarnação, a depender de como vocês reagiriam à prova financeira. A forma como vocês responderiam a essa situação poderia gerar uma evolução e vocês pararem numa instituição psiquiátrica mesmo, de internação. Isso estava sendo contemplado pelos benfeitores espirituais. Por isso a nossa conversa, a gente conversou muito sobre resignação, sobre não se fixar mentalmente muito nas ocorrências infelizes, né? Divaldo tinha falado isso para eles, né? E nós falamos isso por conta da orientação de Joana, porque a loucura não estava programada, mas havia essa possibilidade, né? Como provação. E a forma como vocês reagiram, resignada, corajosa, tranquila, né? Sofrendo por dentro, é claro, numa situação de penúria, mas não desesperada, fez com que vocês passassem pela aprovação de uma outra forma e resgatassem o débito sem precisar da prova da loucura, né? Veja que coisa interessante. É didático esse caso, porque Kardec vai falar em alguns momentos da obra básica o seguinte: aquele que murmura, né, ele usa essa expressão, ou seja, aquele que se queixa, que reclama, perde a oportunidade da prova e às vezes tem que passar por uma outra prova. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então é mais ou menos isso. E por fim, eu gostaria de dizer o seguinte: tem um momento aqui que André Luiz, falando dessa senhora, fala de uma encarnação anterior, onde ela foi uma duquesa, eu acho, marquesa. E veja que coisa, ela estava encarnada em uma situação simples, mas a inconformação, por conta de uma situação material mais modesta, fez com que ela caísse mentalmente na personalidade anterior. No caso dela, a loucura dela, a desconexão dela com a real, foi porque ela caiu na encarnação anterior e socialmente e para a vida encarnada dela de agora, era uma loucura mesmo, porque era uma desconexão com a realidade. Ela vivia o que a gente mais vê em hospital psiquiátrico, Napoleão Bonaparte, Maria Antonieta. São personalidades célebres que estão lá, que normalmente se intitulam como pessoas assim, né, famosas, conhecidas, né? Ou então alguém que está ali, mas que tem, sei lá, Maria de Nazaré que está esperando na porta e que a pessoa vai ser libertada hoje, né? Vai tomar alta hoje. É muito comum isso, né? E às vezes isso é resquício mesmo daquilo que eu fui antes, né? E que por conta da minha revolta fez eu cair, né, numa encarnação anterior, numa personalidade anterior, né, de existência passada, né? Então isso é interessante a gente pensar. E aí eu vou adicionar um elemento aqui. No livro Após a Tempestade, o Espírito Joana de Ângeles tem um capítulo chamado Alucinação e Drogadição e Violência, alguma coisa assim, é um título grande.
E ela coloca o seguinte, que ela diz que determinadas drogas que geram loucura, como é o caso do LSD, geram loucura por resgatar do inconsciente profundo personagens do indivíduo que ele foi um dia. Então aquelas alucinações que às vezes o drogadito visualiza, nem todas são ao acaso, mas são coisas do inconsciente do sujeito de reencarnação passada, que ele libera, né? Conflitos, traumas, situações dantescas. Né? Imagine, por exemplo, veja como esse é um caráter assustador. Eu ingiro uma droga como a LSD e de repente eu vou lá libero uma recordação, sei lá, de uma época de guerra, onde eu guerreiro com armas na mão. E eu visualizo isso agora. Né? Primeiro que o meu cérebro não consegue entender direito, porque são cenas apenas. Então isso fica confuso para mim. Eu vivendo aquela situação e trazendo para a vida. Olha como, aos olhos do encarnado, isso é uma loucura, porque é uma desconexão com o real de agora. Né? Mas tem raízes também reencarnatórias e espirituais. Então, mais ou menos isso. E me lembro aqui, só por curiosidade, que quando o Dr. Valdo Vieira rompeu com Chico Xavier e optou por uma outra área de atuação, não estou dizendo que o Dr. Valdo Vieira enlouqueceu, não, muito pelo contrário. Né? Era um intelectual admirável, era uma pessoa, né, bastante estudiosa. Mas veja que fenômeno interessante. Valdo Vieira, ele rompeu com Chico após uma viagem que Chico fez com ele na Europa e nos Estados Unidos. Muita gente não sabe, Valdo Vieira voltou antes e deixou Chico lá. Né? Chico teve que, inclusive, ligar para alguns conhecidos para providenciar o retorno dele. Né? Eles psicografaram algumas obras, inclusive por André Luiz e Emmanuel. Tem uma obra que eles psicografaram no estrangeiro chamado Entre Irmãos de Outras Terras, uma obra com mensagens belíssimas, importantes. Valdo Vieira e Chico passaram pelos Estados Unidos e por alguns países da Europa. Né? E há amigos, em alguns momentos, quando perguntavam a ele, Chico ficou muito sofrido com esse rompimento de Valdo, né? Porque Valdo, de fato, Valdo foi um benfeitor na vida de Chico para tirar Chico de Pedro Leopoldo e colocar em Uberaba. Chico passou por uma situação dolorosa com o sobrinho, quando o sobrinho, né, que psicografava com ele, depois de se suicidar, primeiro acusá-lo de charlatão, mistificador, e mais tarde enlouquecer e se suicidar. O Chico ficou muito sentido com isso, né? E a família de Chico Xavier ficou muito exposta na cidade, né? E associando o nome dele. Ele ficou mal visto na cidade, porque o espiritismo levava as pessoas a isso, a desagregação familiar, loucura e suicídio. Né? Então, ele ficou muito mal com isso. E ele queria sair, né, como Jesus o fez. Jesus saiu da região onde ele nasceu, para que a sua missão grandiosa não pesasse sobre a sua família e seus irmãos. Né? Então, Chico também queria sair para que a sua tarefa mediúnica não ficasse recaindo sobre a sua família biológica, sua família consanguínea. E Valdo Vieira foi a grande mão benfeitora que, de fato, conseguiu ajudar Chico a sair de Pedro Leopoldo e ir para Uberaba. Né? E alojar Chico em Uberaba e começar aquela parceria mediúnica. E Chico via em Valdo um filho. Né? Então ele sofreu muito mais tarde com esse rompimento. E apesar disso, para alguns amigos, Chico nunca falou mal de Valdo, né? Nunca teceu comentários negativos, mas ele costumava dizer o seguinte: o espírito Emmanuel sempre me diz que o Valdo, quando esteve na Europa e nos Estados Unidos, ele caiu numa personalidade anterior, numa encarnação anterior que ele foi. E aí, ao acessar essa bagagem anterior, ele trouxe demais para a existência atual e reproduziu alguns padrões do passado. Hoje a gente sabe que Valdo Vieira foi o poeta Robert Browning, poeta de língua inglesa, um dos maiores poetas da língua inglesa, Robert Browning. Robert Browning era um poeta extraordinário, tanto é que Valdo Vieira recebeu as melhores poesias mediúnicas, mais belas e mais complexas do que o próprio Chico recebia. As poesias mais difíceis era Valdo, porque era um poeta reencarnado, tinha no inconsciente aquela herança. Mas, apesar disso, Robert Browning era um ardoroso adversário da mediunidade. A sua esposa, Elizabeth Browning, era fã de sessões de mesas girantes e falantes, participava inclusive de sessões de mesas girantes, a gente está falando aqui do final do século XIX, né? Ou metade do século XIX mais ou menos, participou de alguns, vivenciou alguns processos de mesas girantes com alguns médiuns, inclusive Slade, se não me falha a minha memória, os irmãos Davenport e Daniel Douglas Home,
né? Inclusive, ela trocou cartas com Daniel Douglas Home e Robert Brown não suportava o fenômeno mediúnico, né? Valdo Vieira, depois desse rompimento, negou a mediunidade, né? Dizia que a maioria dos médiuns era tudo coisa da cabeça deles, né? E como ele não podia negar André Luiz, que psicografou por meio dele, ele enveredou pela projeção astral, para falar que é mais importante tentar fazer técnicas de saída do corpo, emancipação da alma, né? Não podia negar totalmente André Luiz, porque ele vivenciou, mas negou boa parte da mediunidade e falava que 99% dos chamados médiuns não são médiuns, né? Que era um pouco do padrão anterior de Robert Brown, né? Então, eu estou falando isso para dizer que é mais ou menos esse mecanismo que André Luiz está trazendo aí, quando ele fala sobre essa marquesa, ou melhor, essa ex-marquesa reencarnada agora numa aparência pobre, ou seja, voltou numa personalidade pobre, numa vivência pobre, mas não conseguiu romper com a postura anterior, né? Quantas vezes a gente vê na rua mendigos embriagados, né, com uma postura de arrogância, parecendo um rei, né, um potentado, né? Às vezes é uma herança do passado ali, né? Agora, outra coisa que eu achei aqui uma observação no livro A Loucura sob o Novo Prisma, do Bezerra de Menezes, onde ele tenta demonstrar no livro que ele diz assim, que o pensamento, na realidade ele quer dizer, o livro quer dizer que existem duas formas, a loucura científica, que é a perturbação do estado fisiológico, proveniente de lesões orgânicas, e uma segunda espécie que ele chama, que é a loucura por obsessão. Ele fala isso. Aí ele vai justificar por que ele chegou a essa conclusão. Aí ele diz que o pensamento é pura função da alma, ou espírito, e, portanto, que suas perturbações, em tese, não dependem de lesão do cérebro. Pela razão de que o cérebro, instrumento das manifestações dos produtos da faculdade pensante, que a loucura perfeitamente caracterizada pode dar-se e se dá em larga escala sem a mínima lesão no cérebro. Uhum. O que prova que o cérebro não é um órgão pensante. E por fim, a conclusão dele é que a loucura é algo que procurou forçar a liberação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. O resumo do livro, ele fala isso. Uhum. Então, ele diz que justamente o que ele pretende é mostrar que existem duas formas, né? Que existe lugar que normalmente, diz assim, que a princípio se achava que todo louco tinha uma perturbação fisiológica, né? Mas que ele chegou a essa conclusão que não, que há interferência espiritual, muita interferência espiritual na loucura. Sim, sem dúvida. Essas coisas acabam se conjugando, né? E o livro A Loucura sob o Novo Prisma é um livro, inclusive anterior a esse livro de André Luiz. A gente está falando de um livro, né, que é bem antes, né? Bezerra de Menezes viveu antes, né, dessa época. Então, ele apresentou, inclusive, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, essa obra. É uma obra que ele demonstra a inteligência, né, e a sabedoria de Bezerra de Menezes. E ele faz essa consideração sobre a loucura que é causada por fatores biológicos, orgânicos, etc., e outra não, né? Adiciona a questão espiritual, mas remete ao ser espiritual como uma causa, né? Como a gente está falando aqui, né? O agente causal, né? Isso. Veja que essa reação de revolta, ela não apenas gera uma baixa sintonia, André Luiz usa outro termo, né, que ela se situou no campo mais baixo da zona cerebral, né, portanto estabelecendo conexões psíquicas com uma faixa bastante densa, né. Porque é isso, né? Quem é de nós que em algum momento no carreiro reencarnacionista não magoou alguém, né, e que alguma dessas vítimas não nos perdoaram, né? Agora, no momento que a gente se revolta com algo dessa existência e baixa a nossa vibração, a conexão se estabelece com esses que querem nos prejudicar, que não nos perdoam e assim por diante. Não necessariamente aquele processo de loucura foi desencadeado por um obsessor porque ele queria desencadear aquilo. Não, às vezes nós
fomos cedendo espaço mental à presença obsessiva, que acabou fazendo o trabalho dela de também comprometimento mental. Agora, é importante considerar que quando o André Luiz fala de suicídio, é porque, lembra de melancolia, texto do Evangelho segundo o Espiritismo? Resistir bravamente aos apelos da melancolia, porque isso enfraquece o vosso corpo e antecipa a vossa ida para o mundo espiritual, quando tendes ainda uma missão, um papel para desempenhar aqui na Terra. Ele fala de melancolia, a gente pode estender para esses quadros. Se eu vivo, por exemplo, cultivando demais tristeza, se eu tenho, por exemplo, uma depressão, uma tendência à melancolia, mas eu passo a trabalhar isso, a refletir, mas se eu cultivo demais tristeza, eu cultivo demais estresse, eu tenho, às vezes, uma tendência, mas eu me alimento demais, eu não procuro trabalhar isso, eu estou reforçando. E eu estou desgastando minha energia de agora com o meu livre-arbítrio atual. Isso é um suicídio indireto, né? Então isso é interessante a gente pensar, né? Que o texto é tão lindo, eu fiquei aqui me perguntando quando você estava explanando. Porque veja só, nesse capítulo 5 do Evangelho, que fala sobre as causas anteriores das aflições e as causas atuais, ele fala que a grande maioria das nossas enfermidades, as nossas dificuldades são das nossas causas atuais, né? Então, da nossa forma de nos conduzirmos enquanto espíritos encarnados, ok. Agora, a grande maioria de nós, eu acho que talvez pela ignorância, a falta do estudo, de vivenciar o Evangelho, nós, acho que até é uma desculpa às vezes, nós atribuímos mais o passado e atribuímos logo, como você estava dizendo aí, sobre essa questão do obsessor. Mas aí eu estava analisando nessa questão, quando ele diz assim, excetuados os casos puramente orgânicos, então a gente tem a parcela, você não pode generalizar, porque aquela coisa, tanto de novo, manter um pouco, não sei o que, é muito tênue a nossa sanidade mental com as nossas desorganizações, às vezes, no momento de baixa. E aí, quando ele diz que alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. Então, assim, nós desorganizamos com a lei divina. Cometemos vários crimes até hediondos ou muito maiores, que hoje a terminologia do direito penal até tem uma certa, até assim, mais, menos grave do que na época primitiva que nós já passamos. E aí a gente tem esses compromissos de passado, quando a gente se fragiliza no presente pelas escolhas incorretas, eu acho que a gente fica mais propenso a sofrer essas perturbações. E como estamos desequilibrados mentalmente e emocionalmente, é mais fácil a gente decair e fazer como essa marquesa, ou sei lá, essa senhora que era é marquesa mesmo, né? Então, você fazer essa ligação com um passado seu que estava ainda muito no seu inconsciente e muito próximo. E aí, eu vejo, às vezes a gente faz muito assim, as pequenas dores como um exercício de aprendizado e de melhora, nós questionamos, né? Ou eu não mereço, não sei o que está acontecendo isso comigo. Meu Deus, a gente começa a não aplicar, não contextualizar o Evangelho nas nossas vidas. Isso. E aí a gente fica um discurso muito academicista, intelectual, e não vivencia. A gente não faz eu estou dizendo, não é assim, no geral, nós não acordamos as nossas consciências, porque a grande maioria dos encarnados estão mesmo alienados, mas nós que já nos comprometemos, não é que somos espíritos, mas estamos fazendo essa caminhada, então a gente precisa estar sempre fazendo essa ligação com as nossas dores, porque senão a gente termina, porque todo mundo aqui, não é, tem os compromissos, às vezes a gente cai, um dia está entristecido, e se não tiver cuidado com esses deslizes do moral, a gente pode entrar numa situação de depressão, de uma tristeza profunda, de uma dor que não identifica. E se não estiver atento,
essas ligações, eu acho que faz essas contextualizações e essas ligações de passado, e às vezes também o de presente é muito mais patente e a gente não vê, não sabe o que está acontecendo. E às vezes foram nossas escolhas, a forma que está conduzindo moralmente a vida, os compromissos, e que está sendo a causa do sofrimento aqui. E eu fiquei pensando, não sei se tem essa ligação assim. Às vezes, por uma dor muito grande, a gente procura algumas terapias. E aí aquela terapia de vidas passadas pode fazer também essa regressão, essa ligação com uma vivência sua de muito tempo, e que quando você volta, você não dá essa conexão, não é isso? E permanecer com aquelas dores e se desorganizar até mentalmente. Pode, é uma boa questão. Quem leu A Memória e o Tempo, de Hermínio de Miranda, vê, por exemplo, Hermínio de Miranda citando alguns casos, né, do cuidado que se deve ter com mexer no inconsciente dos sujeitos a fim de despertar determinada recordação. E olha que Hermínio de Miranda é defensor das terapias regressivas. Ele, inclusive, utilizava técnicas de regressão, né? Mas ainda assim, sensato como ele era, ele tinha muito cuidado em dizer que há quadros que não são compatíveis, há quadros que são até contraproducentes, que você despertar a recordação vai trazer mais aflição, e há casos em que o indivíduo sem habilidade insiste numa memória de vida passada, em despertar uma recordação, a pessoa não tem condição, às vezes visualiza algo e não consegue voltar direito para cá, né? Ou seja, fica... Algumas provas da gente leva século para recebê-la, não é isso? Isso, exato. Por exemplo, normalmente as questões de relacionamento não é muito indicado você mexer em regressão, né? Eu sempre cito o caso. Imagine, por exemplo, um pai com uma filha que tem sentimentos controvertidos com relação a uma filha. Um complexo de Édipo, né? Para me utilizar na expressão da psicanálise. E aí, você vai mexer numa situação dessa, e aí o pai, de repente, vê que a filha foi sua amante no passado. Quando ele desperta essa recordação, ele desperta também sentimentos e a libido que havia para a vida atual. Será que esse pai vai continuar olhando a filha como filha? Então, tem coisas que é preciso ter cuidado. Houve uma regressão que um autor desse comenta, que o indivíduo fez uma regressão dessa, era uma mulher que estava tendo um problema no casamento, fez uma regressão dessa e se viu, aqui mesmo no Brasil, na época do engenho, de escravidão, e naquela época bastante machista e bastante injusta em relação à mulher. E aí me parece que houve uma suspeita de infidelidade, ele pegou a esposa, colocou numa casa lá de escravo, numa senzala, e pediu para o empregado passar por cima dela com cavalos e tudo. Quer dizer, quando ela voltou dessa situação, o casamento não deu mais, né? Ela, tomada por aquela emoção, né, e por aquelas mágoas que haviam e que estavam amainadas, né? Então, essas questões de relacionamento, normalmente, paciente psicótico, a maioria dos teóricos de regressão recomenda não fazer com paciente psicótico, por motivos óbvios, regressão de vidas passadas. Pacientes cardiopatas, por exemplo, por conta do tipo de emoção que pode desencadear, né? Agora, alguns quadros pode ajudar por conta de liberar uma cena para que o paciente possa começar a compreender melhor aquele quadro que é irracional. Fobias, por exemplo, são medos irracionais. A pessoa sabe que vai entrar no elevador, que não vai faltar oxigênio, mas ela começa a entrar numa crise que acha que vai perder o ar, né? Então, ela sabe racionalmente, mas ela não consegue controlar. Então, fobias, por exemplo, às vezes faz uma regressão, consegue encontrar um fator, quando esse fator é de vida passada, porque às vezes foi um trauma infantil dessa vida, né? E aí consegue, às vezes, liberar e consegue trabalhar, né? Ademais, se a gente for parar para pensar, você falou muito bem, Renilda, tem dores que a gente passa, que a gente reclama tanto, e a lei divina é sábia, nos dá a oportunidade de a gente aprender com essas dores, e aprender até errando, para que a gente possa ter o mérito de crescer com as opções espontaneamente feitas. Agora, se a gente soubesse que a gente foi na vida passada com detalhes, a gente ia ficar tão para baixo que vai dizer assim, a gente ia se tornar masoquista, eu quero receber mais dor ainda, né? Então, imagine, isso ia afetar demais. Por isso que Kardec vai dizer os indivíduos não teriam livre-arbítrio, né? Ou pelo menos perderiam boa parte do livre-arbítrio, né? Imagine, por exemplo, meu filho. Imagine que eu soubesse, de repente, que aquela criança que hoje é meu filho foi alguém que disputou a mesma mulher que hoje é a mãe dele e que eu matei ele para ficar com a mulher que hoje é a mãe dele. Quando ele fizesse qualquer malcriação,
desce uma esperneada, cai isso no chão. Eu, com a minha consciência de culpa, ia dizer, coitadinho, deixa lá, afinal, eu matei ele no passado. O que é isso porque eu fiz no passado? Quer dizer, Deus não quer isso. A providência divina não quer falta de dignidade. Que a gente fique sem dignidade para se reeducar. Então eu não sei o que foi, eu estou educando ele, eu estou conduzindo, e aí eu vou evoluindo por opção, por dignidade, e não por falta de autoestima, por desprezo, né, por culpas ou por orgulho. Né? Então, esse raciocínio é interessante, né? É importante pensar aqui. Né? Leide. Quando eu li já o título, né, Alienados Mentais, meu Deus, é muito sério tudo isso, né? Eu acho assim que desde que começou a psiquiatria até hoje, né, a gente caminhou bastante, mas tem muita caminhada. Eu recordei isso na segunda-feira, que a gente está nas aulas de Joana, a gente está estudando sobre sofrimento e saúde mental também. E eu me lembrei que o meu primeiro emprego foi no hospital psiquiátrico espírita, né? Eu tinha conhecido o espiritismo tinha pouco tempo e eu quis trabalhar. Eu não consegui ficar 6 meses no lugar. Foi uma das coisas mais chocantes que eu passei. Né? Olha que eu faço oncologia infantil. Não chega perto do que você trabalhar num hospital psiquiátrico. É algo, sim, muito complexo. E eu, na época, muito apegada, né, porque o espiritismo podia fazer, né, eu via que todo mundo trabalhava muito. Se houvesse mais esse tipo de estrutura que precisa ter, eu acho que a gente teria condições melhores, né, no tratamento. Eu concordo com você, não dá para tratar só ambulatorial, tem coisas que não tem como você não ter um hospital para colocar determinados pacientes. E, enfim, nessa trajetória, assim, eu queria que tivesse respostas rápidas, né? Eu estava muito afoita, muito jovem ainda. E, assim, no decorrer da vida, eu realmente, foi uma coisa que me bloqueou. Eu não conseguia entrar em contato, isso me apavorava, né? E aos poucos, conforme veio a maturidade e tal, eu consegui entender mais, estudando um pouquinho mais, entender que o processo, tudo isso está sendo oferecido, mas depende da pessoa, depende de cada um fazer um movimento, né? Você pode ter o tratamento, hoje a gente tem medicações muito melhores para esquizofrenia. Eu conheço pessoas esquizofrênicas que conseguem conviver com a família, mas são casos raros. A gente sabe que na maioria o real está completamente distorcido, completamente fragmentado e não dá para se fazer, né, uma conexão. A família sofre muito, né? E aí eu fiquei muito tempo, assim, sempre orava muito por esses pacientes. No meu evangelho, todo o meu evangelho eu me lembrava deles, mas não conseguia porque eu queria aquela resposta. Enfim, aí há cerca de 3 anos atrás, minha filha teve depressão. Aí ainda está tratando, né? Eu me afastei do curso justamente por causa disso, você sabe, eu sou uma pessoa da sabe. E conviver com isso, sendo uma coisa onde a gente tem uma estrutura familiar, psiquiatras, psicólogos, terapia, tratamento espiritual, tudo isso junto é complexo. Imagine quem não tem nada disso. Então é uma situação, e foi aí que eu entendi que processo lento que é, e que processo que precisa do ser que está vivenciando isso. Então eu li esse capítulo e fiquei assim muito impactada com tudo isso, que me fez relembrar toda essa história. Mas eu acho que hoje a gente já tem uma perspectiva nova. Quando você vai no CAPS, né, se alguém tiver a oportunidade de ir, as terapias complementares que se faz hoje são para reinserção, são realmente boas.
Infelizmente, nem todo paciente tem acesso a isso, né? Então, mas eu tenho muita esperança que as coisas melhorarão. Eu imagino tudo que você passou, né? E é o que ele falou, não tem uma cura. É um dia de cada vez. Depois que a gente passa por uma experiência dessa, a gente acorda, entrega a Deus e é um dia de cada vez. Isso. Nossa. Acho que tem uns 18 anos que eu li esse livro. Eu lembro desse livro. Eu li. Esse quadro descrito pelo livro, embora eu não me lembre em detalhes, é um quadro mais de fundo obsessivo mesmo, né? Assim como aquele quadro de Grilhões Partidos, quem leu Grilhões Partidos de Valdo Franco, Filomeno de Miranda, Esther, se não me falha a memória, que é um quadro bastante ali obsessivo mesmo, né? A obsessão foi se instalando. Claro que a causa estava nela, né, em existência anterior, e um drama familiar, né? E que gerou, inclusive, a internação dela, né? Aí é um quadro mais predominantemente de um assédio espiritual. Filomeno até tem uma colocação que ele diz assim: coincidentemente, esses pacientes parecem não responder às medicações como os convencionais respondem e ficam melhores. Os sintomas parecem não melhorar, né? Que aí me parece que tem um fundo mais espiritual. Quando eu falo um fundo mais espiritual, é porque predomina o aspecto espiritual. Por quê? Porque todo quadro de alteração psíquica, a gente nunca está sozinho, a gente sempre está vibrando em uma faixa, né? Então, se eu deprimo, eu entro numa faixa, né? Agora, é claro que nesses quadros o assédio espiritual parece que vai na frente, né? É o efeito desencadeador, digamos assim, né? E eu acho que sim, esse quadro do Ala 18 é mais obsessivo mesmo, né? Não, eu só achei assim que nessa lição de hoje, há muitas, assim, foi dado um painel muito triste, sem solução. Eu achei isso um painel muito... Rapaz, você lê isso, graças a Deus você é espírita, mas olha uma pessoa que não seja espírita, vai ler esse capítulo, vai chegar em casa, olha, a melhor coisa que tem agora é pegar o revólver aqui e dar um tiro na cabeça, porque sem solução, sem uma trilha a seguir, porque a gente sabe, nós fazemos o evangelho, a gente tem o evangelho como uma base para as nossas preocupações, para as nossas provas, né? Mas uma pessoa que não lê isso, né? O sofrimento é necessário, o sofrimento aquilo, porque sem o sofrimento você não se... como é que se diz? Você não evolui, você não tira suas mazelas. Aí até um dia eu disse lá para o Cláudio, ele não gostou muito, falei na última hora, vem cá, qual a solução do sofrimento? Não é possível, tem que ter alguma coisa boa nisso aí, que não seja só, eu vou chegar, a Fátima vinha péssima para mim, eu estou com o de Fátima, é ótimo, tomara que o sofrimento aumente para você, porque o sofrimento vai te deixar angelical, vai deixar você... Peraí, Flávio, tem que ter alguma coisa boa nisso, até com um louco, qual o alento que você vai dar para ele? Sim, porque não tem solução não, porque ele cristalizou o pensamento, deixa ele lá, preso lá na ala 18, sei lá onde. A mensagem é densa porque fala de quadros sofridos, né? Quadros que são quadros assim, crônicos, né? Quadros, né, já cronificados, mas assim, a ideia é compreender o seguinte, que esses seres que estão ali, né, esses encarnados que estão ali internados, não estão ali aleatoriamente, eles tiveram uma história, eles não aproveitaram as escolhas deles, eles reagiram mal, pioraram a situação, e a loucura que eles passam é a solução que você está perguntando. Qual é a solução? A loucura já é o processo de depuração. O sofrimento psíquico não é algo ruim, é justamente o choque de retorno e o processo de aprendizado para eles saírem disso, né? Então, esse é o olhar espírita é esse, é um olhar que não é deprimente. Você vê uma criança autista, você fica... Qual é o olhar material? Coitada. Né? Não vai ter comunicação com o mundo, etc. E você não enxerga que é um espírito ali se recuperando. Um espírito ali que às vezes pediu. O nosso olhar é que é materialista, que acha, que deprimente, como a mãe vai ter um trabalho, vai gastar tanto dinheiro com fonoaudiólogo e com terapeuta ocupacional. Esse é o nosso olhar, né? Mas o olhar espiritual, os benfeitores vão dizer, esse é um criminoso que agora está voltando e está
preso pelo autismo, eu não estou dizendo que todo autista foi um criminoso no passado não, tá? Eu estou só exemplificando com um quadro. E que de repente o autismo que ele tem impede ele de agravar. E ele agora ali, naquela aparente prisão, está de repente crescendo, né? E mais tarde vai ter as asas da libertação dele. Né? A semelhança de um presidiário. Você vai para um presídio, é algo deprimente. Emmanuel tem um texto que ele vai dizer assim, sem o saber, o cerceamento da liberdade, com todos os problemas que o sistema carcerário tem, né? Opera muitas vezes naquele indivíduo cujo comportamento ainda é incompatível com o viver em sociedade, porque se ele sair ele vai matar, ele vai continuar matando. Estou falando desses quadros. O regime de cerceamento de liberdade e privação de liberdade está operando nele cirurgias psíquicas para que mais tarde ele desabroche os futuros sentimentos. Então, às vezes, aquilo que a gente olha como deprimente, na verdade é o processo de cura do espírito. O texto de hoje, eu acho que caiu mais como um alerta, né, para que a gente trabalhe em cima de um comportamento muito mais preventivo do que para remediar. Me remeteu a um texto do irmão X, Humberto de Campos, Belarmino Dicas, que está em Cartas e Crônicas, do irmão X, que me tocou há uns 2 meses atrás, quando me deparei com esse texto, porque trouxe uma realidade muito mais próxima do que essa que a gente lê e acha assim que precisa ter uma grande decepção para começar esse processo de adoecimento psíquico. E ele fala que ele foi um suicida, pede para que Humberto de Campos traga essa mensagem para a gente. Um suicida no sentido que ele não sabia que os pequenos aborrecimentos, as pequenos comportamentos do dia a dia com as pessoas, ou a insatisfação no trabalho, a pressa, a ansiedade, coisas que são muito cotidianas, e é interessante que ele faz um balanço, né? Um balanço literalmente, porque ele enumera quantas vezes que ele passou por pequenos aborrecimentos em casa com a esposa, que ele poderia ter se furtado de respondê-la de forma ríspida, coisas em relação ao filho, em relação ao trabalho. E ele, resumindo aqui, né, diz assim: acontece que desencarnei com 58 anos de idade após 20 de convicção espírita. Ele era espírita e militante. Abracei os princípios codificados por Allan Kardec aos 38 e, como sempre fora irracível por temperamento, organizei, desde os meus primeiros contatos com a doutrina consoladora, uma relação diária de todas as minhas exasperações, apontando-lhes as causas para estudos posteriores. Então ele foi contabilizando. Os meus desconchavos, porém, foram tantos que, apesar dos nobres conhecimentos assimilados, né, que é o nosso caso, suprimi inconscientemente 22 anos da cota de 80 que me cabia. Então ele antecipou a desencarnação dele. Ele ia desencarnar com 80 e acabou desencarnando com 50 e poucos anos que me cabia, desfrutar no corpo físico, regressando à pátria espiritual na condição de suicida indireto. Porque a gente sempre reporta o suicida indireto ao caso de André Luiz, que bebia, fumava, era promíscuo, etc. E não. Aí, somente aqui pude examinar os meus problemas e acomodar-me às desilusões. Quantos tesouros perdidos por bagatelas, quanta asneira em nome do sentimento. E, exibindo curioso papel, Belarmino acrescentava: conte o meu caso para quem esteja ainda carregando a bobagem do azedume. Fale do perigo das zangas sistemáticas. Insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade, do perdão. Rogue aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas com suscetibilidades e amor. Se a pessoa ficar moada, não quero saber não. Explique ao pessoal da terra que mau humor também mata.
Foi então que passei a leitura da incessante estatística de irritações que não me furtam a satisfação de transcrever. Aí ele faz 1.800 e poucas contrariedades em família, tantas no trabalho, e no final ele diz que isso tudo contabilizou um total de 16.386 dissabores dispensáveis. Coisas que são coisas no dia a dia. E se ele contou, depois estava do desencarnado. Ele falando que essa percepção ele teve depois de desencarnado, mas a gente tem acesso a essas informações para ter essa percepção agora. Então, realmente, são aqueles dissabores que a gente tem no dia a dia, que eu tenho percebido, depois que eu li esse texto, eu comecei a ter, assim, me observar mais vigilância. Mas eu vi que a observação, a gente peca muito, porque a gente vive distraído com a vida, né, no cotidiano. Então, tenho feito experiências, uma vez eu contei aqui que uma delas já foi frustrante, como a experiência do não reclamar, levar o dia inteiro sem não reclamar, e quando cheguei 7 horas da noite, eu acabei fazendo a primeira reclamação do dia, mas aquilo foi bom porque eu me dei conta, levei o dia inteiro sem e agora, e essas observações, você vai se conhecendo melhor. Essa semana eu instituí o deixe ele. Toda vez que vi uma coisa para me tirar do sério, deixe ele. Me deu uma fechada no trânsito, não sei o que, eu deixei ele. Chegaram no trabalho, Karina, não sei o que, ela tá te cobrando, deixa ela. Tudo mesmo para tentar trabalhar um estado de serenidade, porque as pessoas estão trazendo uma atmosfera psíquica de ansiedade, de pressa. A gente não tem pressa a gente não tem tempo para nada. A gente vai ler um negócio na internet, quando a gente vê já está na hora de almoçar, já está na hora de sair, e tudo é apressado. E a gente agora tem muito mais condições de desacelerar, de se melhorar, de se trabalhar, porque a gente tem mais comodidade, a gente pode pedir comida para chegar em casa. Antigamente a gente tinha que sair para comer, para fazer mercado, fazer comida. Não. Aí eu vejo que tudo que poderia nos facilitar uma vida melhor, está levando que a gente tenha uma vida mais louca. Então calma, tem alguma coisa equivocada aí. Mas equivocada nas coisas ou em como nós estamos lidando com as coisas, né? Então respira e começa a procurar mecanismos. Eu no caso estou assim, estou buscando mecanismos para viver de uma forma, uma vida mais com qualidade, né? Muito bom, muito bom. Eu acho que esse exemplo ilustrou bem a coisa do suicídio que a gente estava comentando. Foi perfeito esse exemplo. Muito bem mesmo.